Meu amigo, minha amiga, é permitido usar fundo musical quando se está orando? É uma pergunta, é uma boa pergunta. Uma vez que nós temos pastores que usam fundos musicais quando se está orando na igreja, quando se está fazendo uma oração em áudio para enviar nas redes sociais. Então se usa um fundo musical. Mas já tem outras igrejas mais tradicionais que acreditam que não se deva usar fundo musical, porque, segundo eles, isso seria uma tentativa de manipular as emoções das pessoas. Mas continua a pergunta: é lícito? É permitido? Será que é do agrado de Deus usar um fundo musical quando se está orando? Eu respondo esta pergunta com outra pergunta. É lícito, é permitido usar um fundo musical quando se está cantando louvores a Deus? A resposta desta segunda pergunta parece ser óbvia. Obviamente que sim, quando se está cantando cânticos, louvando a Deus, é lícito e é do agrado de Deus que se use instrumentos musicais, um fundo musical, um acompanhamento musical. Veja o que está escrito no Salmo 150. Louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder, louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza. Aí diz assim: louvai-o com o som de trombeta, louvai-o com o saltério e a harpa, louvai-o com o tamborim e a dança, louvai-o com instrumentos de corda e com órgãos, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos altissonantes. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Alguém poderá dizer, mas este salmo é do inário de Israel, o salmo é o inário do povo judeu, isso aqui é no Antigo Testamento. Mas nós temos que ter discernimento para sabermos que há coisas no Velho Testamento que valem para hoje. Por exemplo, lá está escrito, não matarás. É óbvio que matar continua sendo errado hoje também. Só porque está escrito no Velho Testamento não vale para hoje? Obviamente que tem coisas que estão no Velho Testamento que não valem para nós. Mas, usando o discernimento da parte de Deus, esse Salmo 150 não é um mandamento para nós hoje também? Obviamente que é, porque nós vemos no Novo Testamento mandamentos para que nós cantemos cânticos também para o Senhor, como é o caso lá da carta de Efésios, né? A carta de Paulo aos irmãos da igreja em Éfeso, no capítulo 5, quando o apóstolo Paulo, ele nos orienta a cantar cânticos espirituais ao Senhor. Isso você pode ver lá em Efésios, capítulo 5, versículo 19. Então, veja que Deus se agrada de que se cante cânticos com instrumentos musicais. Chega a ser mandamento do Senhor para o povo de Israel. E se isso agradava a Deus no passado, será que não agrada hoje também? Obviamente que agrada. Então ninguém questiona quando alguém está cantando um cântico e outra pessoa tocando um violão ou um teclado. Isto agrada a Deus. Agora eu pergunto, quando nós estamos orando, nós não estamos louvando a Deus também? Não devemos louvar a Deus com as nossas orações? Por que então não podemos usar um fundo musical ou um acompanhamento musical quando estamos orando? Então, a resposta para essa pergunta me parece óbvia. Se é permitido louvar a Deus com os cânticos usando instrumentos musicais, é permitido orar
usando um fundo musical também. Agora, o que é que nós entendemos? Nós entendemos que, por exemplo, nós na Igreja da Bendita Esperança, quando estamos na igreja, nós usamos um fundo musical para as orações, mas nunca usamos um fundo musical quando estamos pregando na igreja. E eu vou dizer o porquê daqui a pouco. Quando nós estamos pregando nas redes sociais, então se nós vamos enviar um áudio com a pregação, como é o caso dessa pregação aqui, nós optamos por colocar um fundo musical. E eu já vou dizer o porquê. E quando estamos orando também nas redes sociais, é um áudio de uma oração, nós colocamos um fundo. Simplesmente porque quando nós estamos pregando na igreja, se coloca um fundo musical para pregar, fica muito cansativo. Fica muito cansativo. Pelo menos esse é o nosso ponto de vista. E todos aqui conosco, na igreja, concordam que se formos pregar e colocarmos um fundo musical, isso vai trazer um cansaço. Isso traz um cansaço. Você pregar com fundo musical na igreja. Mas quando nós vamos orar na igreja, se orar sem o fundo musical, fica mais cansativo, principalmente se a oração for um pouco mais prolongada. Então, colocando um fundo musical, a oração fica fica menos cansativa. Agora, alguém poderá dizer assim, mas por que facilitar a vida dos irmãos? Deixar as coisas menos cansativas? Ora, se eu posso colocar bancos na igreja para os irmãos ouvirem a pregação assentados, não é melhor do que eu deixar os irmãos meia hora em pé ouvindo a pregação? A pregação não será melhor aproveitada, eles não prestarão mais atenção, não terá mais proveito se eles se assentarem. Se eles se assentarem e ouvir a pregação assentados, por que então que eu vou deixar de colocar um banco na igreja? Fazer as coisas ficarem mais cansativas. Então, se colocar, no nosso caso aqui, o fundo de oração, quando estamos orando na igreja, para que a oração não fique cansativa, e se não usar o fundo de oração quando estamos pregando, usar o fundo musical quando estamos pregando, deixa as coisas menos cansativas, então nós vamos deixar as coisas menos cansativas. Nós vamos facilitar a vida dos irmãos, para que eles aprendam da palavra de Deus, para que eles se concentrem na oração, para que as coisas fiquem menos cansativas. Agora, vale ressaltar uma verdade. O pastor, nós não devemos usar fundos musicais em oração de hipótese alguma. Em hipótese alguma, se nós não conhecemos a origem daquele fundo musical. Nós devemos procurar saber a origem, as intenções daquele fundo musical que nós vamos usar, porque existem músicas, existem temas, existem fundos musicais que são até ocultistas, satânicos. Então, se nós não conhecemos a origem, a procedência de uma música, por que nós vamos usar ela na igreja como fundo de oração? Isso, então, não irá agradar a Deus, mas é totalmente agradável a Deus quando nós oramos com um acompanhamento musical, seja ao vivo, seja gravado. Agora, não é pecado nenhum não usar fundo musical. Deus não vai ficar menos satisfeito se nós não usarmos fundo musical. Então, a questão de gosto é uma questão de bom senso e é isso que nós pensamos. Que Deus abençoe meu amigo, minha amiga. Jesus Cristo poderá voltar ainda hoje. Se ele não voltar, estaremos esperando por ele amanhã. Você ouviu
Uma palavra com o pastor Eliezer Pereira de Freitas, da Igreja da Bendita Esperança, em Cordisburgo, Minas Gerais.